Olá, pessoal! Estamos de volta com Papos e Prosas. Eu sou a Nani Siqueira, para quem não me conhece, sou jornalista, sou sacerdotisa de Umbanda. E neste podcast nós vamos sempre abordar temas que seja interessante para o seu dia a dia, que te traga conhecimento, que te traga benefícios para a sua saúde física, espiritual e mental. Principalmente trazer cases para que você que está em casa possa perceber que você também tem condições de conquistar o que você quer. Hoje eu trouxe aqui um querido amigo que a gente deve se conhecer há uns 13 anos. Faz bastante tempo que a gente não se encontra, a gente marca aquele café, acontece uma coisa, outro dia acontece outra coisa. Mas hoje, nesse dia de trânsito, ele atravessou a cidade e veio aqui a brilhantar esse podcast. É meu querido amigo Aran, que é tarólogo, que é professor de tarô, uma das pessoas mais estudiosas que eu conheço dessa área e que eu respeito muito porque conhece demais, estudou demais e ele vai contar toda essa história dele pra gente. Inclusive, ele tem algo que é muito interessante, que isso pode inspirar você que está em casa frustrado. Porque existem duas coisas. Muitas pessoas que estão aí estão trabalhando naquilo que elas não gostam. Ou começaram, gostavam por um período, mas que depois não fazia mais sentido. Porque eu acho que a vida é assim, né, Ara? Tudo bem, meu querido? Tudo bem, Anne. Primeiro eu quero te agradecer muito mais essa oportunidade que você está me oferecendo, que você já me ofereceu outras em outros caminhos, né? Estou muito feliz de estar aqui. Realmente atravessei a cidade e faria muito mais para estar com você, Que amigo tá? querido. É, Há pouco tempo não pude, porque tive um desafio de saúde, estar na inauguração, né, da sua Da loja. loja, da Dona Padilha. Isso, mas que eu vou correndo lá conhecer em breve, tá? A Então, gente muito pode, obrigado. inclusive, ir lá fazer algumas vivências, Pronto. imersões no Amo, tarô. Eu tenho um amo, espaço amo, maravilhoso lá em amo. cima. Sofremos muito aí com a pandemia, essa impossibilidade, Sim, né? E agora eu estou aproveitando todas as oportunidades, é todas isso as aí. portas que se abrem. Mas realmente muito obrigado, tá? Eu quero realmente agradecer a vocês que estão já nos vendo, né, nesse momento, as pessoas que irão nos ver, essa facilidade, né, de estar disponível aí nos canais, né, digitais. Então isso é muito legal, porque a sincronicidade, que é uma ciência que eu amo e vivo dela, né, vai realmente trazer as pessoas bem certas para ver esse conteúdo desse Exatamente. bate-papo, desse Papos e Prosas de hoje, né, com o tarô. É isso aí. Então, primeiro eu quero que você conte para o pessoal como foi essa mudança radical. Você trabalhava com TI, ficou 20 Muito. anos? Sou jurássico, né? Essa é a palavra correta para falar. Sim, 20 anos. E eu comecei com a informática no Brasil. Sim, isso não é forma de expressão. O primeiro nome que se deu à informática foi mecanizada, porque tudo era muito feito manual, né? E aí começou os primeiros procedimentos. E máquinas de grandes, eu comecei na Fundação Bradesco por volta de 1975, 76. Sou velhinho, né? Ah, meu Deus. Estou aí Agora ele para cismou terceira que é idade. velhinho. 20 anos de TI, mais de 20 anos como tarólogo, né? E eu comecei na parte técnica mesmo, numa época bem desafiadora, né? De TI, de informática, que era o começo, eram os primórdios, né? E aí passei por tudo, fui programador, analista, coordenei projetos, gerenciei projetos de ponta, implantação de cartão de crédito no Brasil, fui um dos Olha, primeiros cartões, né? Fui responsável por toda a parte de senha, criptografia, né, da época. E sim, de repente, sempre esteve no meu ser a espiritualidade. Eu me afastei, eu fiquei meio cético, ateu de carteirinha quando nessa você época. era da TI? Na época de TI. Até porque eu estudei numa escola que na época também já era muito politizada, né? Eu trabalhava durante o dia, estudava à noite na Fundação Bradesco, já tinha professores. Isso foi bem antes das diretas já, né? Famosas diretas já. Então eu peguei muito essa parte ainda da ditadura mesmo, né? Então eu tive essa questão de uma educação ali na escola, meio marxista, né? Bem politizado mesmo nesse sentido, e aí eu rompi
com toda essa parte. E aí eu foquei, eu direcionei a parte de exatamente da psique humana, de psicologia, de teatro, de filosofia. Eu sempre gostei muito disso. Então, enquanto eu trabalhava em informática, que era muito hard mesmo, muito duro, eu tinha como hobby, né, como prazer, ir em cinema. Então, eu me tornei um cinéfilo muito cedo, ir em teatro, né, começar a estudar alguns filósofos. Isso foi bem prematuro. E aí, em algum momento, né, algumas coisas começam a acontecer. Tem uma carta do tarô que explica para todo mundo, quem já é tarólogo, que está vendo, conhece, sabe de qual é o tarologuês, né? É uma coisa que eu defendo muito hoje, que é o estudo do tarô, né? A gramática que o tarô tem. Mas essa carta aqui, dá para mostrar? É a torre, isso, né? Que é um raio, né? E que vem, quebra as estruturas, que estruturas de segurança que nós temos, né? E aí todo mundo vai aqui para esse chão, não tem jeito. É importante, né, isso aí na vida. Passar por torres. Sim, exatamente. A torre é sempre a libertação, né? A libertação daquilo que te aprisiona, no sentido mesmo, principalmente de crenças em relação à segurança, né? Porque sai da zona de conforto. As torres antigamente, essa que está no tarô, eram feitas para proteger os soldados na guerra, né? Então ele se sentia seguro ali, ele ficava. Eu me sentia seguro na informática e ali fiquei, né? Até que algumas coisas, não vale a pena aqui detalhar, sim, mas assim, foi uma torre, foi um raio, quebraram todas as estruturas que na época eu me sustentava e eu me protegia, né? E aí eu fui fazer, a primeira vez que eu era muito autossuficiente, né? Essa coisa de politização e tal, mas eu fui fazer a terapia com uma psicóloga junguiana. E ela me convidou, olha como é o destino, a tal da sincronicidade, né? Ela me convidou para um curso de tarô, junto com o processo terapêutico. Eu falei, nossa, eu achei que você fosse séria, achei que ela fosse uma charlatã, né? Uma psicóloga formada, convidando para um curso de tarô. E ela usando o que estava conversando comigo, ela falou, o que você tem a perder? Já meio que perdeu tudo, né? Vem conhecer. E aí eu achei interessante, e ela falou uma coisa, ela é muito inteligente. Ela falou assim, você que trabalha 20 anos com informática, na verdade um pouco menos na época, né, você vai conhecer um lado sistêmico, uma estrutura muito bem montada da psique humana, né, desse processo. E realmente foi isso que eu achei. Então eu fui lá, conheci as cartas do tarô, as imagens arquetípicas, né, essas funções psíquicas, me apaixonei e comecei a estudar o tarô. E depois de um tempo ele me arrebatou, é um arrebatamento mesmo para quem está ouvindo, né? E aí fiquei 2, 3 anos dividindo a informática com tarô. Em 2000, no bug do milênio, virado de 99 para 2000, eu estava com 39, 40 anos, então se você que está vendo aí, né, estiver, como a Nani falou, né, numa crise existencial, numa crise profissional, achando que de repente está infeliz no que você está fazendo, se liberte, né? Conhecereis a verdade vos libertarás, né? Então vá conhecer, vai ter autoconhecimento, vai conhecer sua verdade, use de repente até o próprio tarô, sim, né, para um direcionamento para essa libertação, e é possível, né? Mal sabia eu que agora eu tô com mais tempo como tarólogo e professor de tarô, eu sempre gostei de ensinar desde o início, né? Por mais de 20 anos, quer dizer, por mais tempo do que eu fiquei em TI, né? Esse tarô que você usa qual? Esse tarô chama-se Old English, foi um amor à primeira vista, né? Como eu disse você já disse isso, no outro podcast, né? cada oraculista tem o seu. Agora, o que é interessante já saber, né? O tarô nasce por volta de 1300 e 1400 na Europa, tá? Então, tudo que se fala, tarô egípcio, tarô dos gregos, tarô não sei o quê, babela. Tá? Hoje, vocês não podem mais acreditar nisso e nenhum tarólogo pode falar mais isso, tá? Não pode confundir as coisas. As ciências ocultas mais antigas são alquimia, astrologia e numerologia, ponto, tá? O tarô nasce na Idade Medieval e nasce como jogo lúdico mesmo. Era vendido de forma caríssima. Hoje, quem viaja para fora do Brasil, vai para museus, Louvre, enfim, vai encontrar cartas de tarô exatamente dessa época. E não se tem nenhuma carta de tarô em nenhum museu do mundo, né, que data antes de um tarô chamado tarô de Visconti e Sforza, do Panettone Visconti mesmo, né? Então, a partir daí você tem esse jogo de tarô. Tem um documentário, procurem na internet, da History Channel,
canal seríssimo, History Channel, que fala do tarô, das cartas do tarô, todo esse início. Então o tarô é usado como jogo lúdico, até hoje na França, em Avignon, tem um campeonato de jogo de tarô, tá? E aí sim, né, de repente, as ciganas, possivelmente, começaram a usar realmente, né, o tarô como esse suporte espiritual. Aí nasce a cartomancia. Elas não tinham nenhum estudo do tarô. Então o tarô veio antes da cartomancia. O tarô veio como jogo lúdico, Tá. Que nem pôquer, buraco, como canastra, né, como jogo de tarô. Tá? E ele existe como jogo de tarô. Imagina, na época das caças bruxas, as mulheres eram queimadas, como você falou há pouco tempo. Né? Giordano Bruno foi queimado por discordar de alguns pontos ou falar de alguns pontos. O tarô era vendido largamente e caríssimo, porque era feito de forma artesanal. Entendeu? Era uma febre na Europa, era taxado com altos impostos, né? Então o tarô virou uma febre e não tinha nenhuma alusão. Eu tenho uma amiga que ela é taróloga e egiptóloga e ela estuda isso há muito tempo. Ela nunca encontrou nenhum símbolo nas pirâmides do Egito, né, que arremetesse a essa carta, a essa estrutura clássica do tarô. O que acontece? Em 1970, super recente, né, quando o Brasil foi tricampeão, em 1970, uma editora argentina, já pensando no marketing, né, cria o tarô egípcio. Né, mas foi criar o tarô egípcio, que todo mundo compra, é o tarô mais vendido do mundo. Todo mundo compra acreditando que está comprando um tarô. Lá do Tutankhamon. Exatamente. Né? Ele foi criado em 1970 por essa editora argentina, Kier, tá? E aí realmente se divulgou tal. E as pessoas continuam, infelizmente, ainda acreditando e falando, né, do tarô que nasceu no Egito e tal. Enfim, são ciências. Agora, o ocultismo é maravilhoso, é belo, é rico, né? Como tem o Cabalion, a pedra de esmeralda, entendeu? Então, estudar o esoterismo, e eu posso falar porque eu, durante algum tempo, estudei também a Cabala, estudei na Rosa Cruz Antiga, como eu falei para você, pertencia a um tempo a alguns rituais, né? Então, é muito interessante porque você vai realmente conhecer muito de alquimia, né, que é muito interessante também todo esse conhecimento, mas aí existe o quê? Referências, né, entre a estrutura do tarô, porque você tá trabalhando com arquétipos. Aí você pode fazer exatamente toda essa variação de tarôs que existe, porque você vai encontrar, assim como nas religiões tem o sincretismo religioso, que você percebe... Conheço bem. Exatamente, que você percebe a mesma energia, tá? De um orixá, santo, de um orixá. igreja. Aconteceu a mesma coisa com o tarô. E o Campbell, o Joseph Campbell, inclusive, quando ele estuda mitologia, ele percebe isso nas mitologias. Então você tem o mesmo deus, por exemplo, Hermes, né? É um deus, e Tote são os mesmos deuses em termos de sincretismo, em termos de energia, né? São do Egito e Roma, né? E Grécia, tá? Então o que acontece? Você vai encontrar isso, e o tarô, por isso que hoje você pode ter, enfim, acho que são mais de 3.000 tarôs, né? Que foram sendo colocadas em mitologias, né? Eu brinco que o Maurício de Souza poderia criar o tarô da Mônica, né? Exatamente, a Mônica poderia ser... Tá faltando isso aí, hein, Maurício, olha a dica para você. Olha a dica, hein, Quero royalties depois, né? Mas a Mônica pode ser a carta da Imperatriz, né? Muito bem... Cebolinha do Imperador. Pois é, exatamente, né? Então é isso, acho que essa história do tarô é legal falar, né? Para as pessoas começarem realmente a respeitar mais, inclusive, a desbanalizar o tarô, e as pessoas também poderem ter mais segurança no que ela está fazendo, né? E no quando que ela o tarô usando... vira estudo e vira... Então vamos lá, degraus do tarô. Né? Primeiro degrau, jogo lúdico. Jogo lúdico, tá? Okay. Aí em algum momento... 1300. 1300, 1400, tá? O tarô mais antigo que se conhece em museu, Visconti Sforza. Depois vieram outros desenhos. Né? Depois você tem a entrada, o segundo degrau. O tarô entra na vidência, que aí entra na cartomancia. Tá. Um abade francês chamado Joseph Peladin... Não, peraí que agora eu estou confundindo o nome. É a idade. Mas era um abade francês. Antoine Count Gibelin. Antoine Count Gibelin. Tá? Ele vai a uma cartomante
E na época, ele já era doido para fazer fake news. Ah. Ele era muito famoso, muito conhecedor exatamente de coisas esotéricas, tal, como Abade. E aí ele estava estudando os hieróglifos egípcios. Então ele também tem essa responsabilidade, porque ele faz a relação dos 22 arcanos maiores do tarô com as 22 letras hebraicas, entendeu? E começa inclusive a fazer traduções de nome, por exemplo, talvez alguém já tenha ouvido falar de rota com tarô, né? O caminho da vida, rota, né? E não tem isso. E depois com a pedra de Roseta, né, do Champollion, isso cai por terra, né? E percebe-se que ele espalhou uma grande fake news. Mas o fato é que o terceiro degrau do tarô é entrar no esoterismo, né? Por conta do Antoine Couto-Guebelin, que começa a fazer essa relação das imagens, das figuras, essa estrutura das letras hebraicas, né? E egípcias, né? Então isso é a entrada do terceiro degrau. No quarto degrau, o tarô vai sendo estudado, vai sendo conhecido, essas imagens, aí vem a imagem da mãe, a imagem do pai, a imagem do arquétipo mãe, sacerdotisa, imperatriz, arquétipo pai, imperador, o papa. E aí as pessoas começam a perceber a relação da estrutura do tarô com essa questão da imagem arquetípica, e aí o tarô entra muito forte, principalmente por conta do Jung, sim, né? Porque aí Campbell e Jung, eles começaram a perceber, né? Eles trabalharam com símbolo, simbologia, né? E aí os símbolos do tarô são perfeitos. O fato é que o tarô é fantástico, é incrível, e do arcano 1, o mago, né? Sem falar do anterior, que é o louco, que é o campo de possibilidades, que é a As pessoas energia aberta, encaram né? o louco como uma coisa negativa, e não. Então, isso é outra coisa, né? Gente, vem cá. Eu ensino tarô, certo? E, inclusive, para quebrar um pouco essa coisa da dificuldade de aprender tarô e ter dúvida. Eu li isso num livro, isso no outro livro. Na tarologia não tem isso. As cartas são claras, são funções psíquicas, né? E eu pergunto para você, as 4 funções da matemática. Se você sabe o que é mais, menos, multiplicar, dividir, ou seja, né, o sinal de somar, de adição, de subtração, de divisão e de multiplicação, né, você sabe ler tarô. Porque você vai, da mesma forma que você aplica essas 4 funções matemáticas, ou seja, se apareceu numa equação o sinal de mais, você não vai subtrair, você não vai multiplicar, você não vai dividir, você vai fazer o que a função está pedindo. Exatamente. É clara. E aí eu também pergunto, qual função é ruim ou boa? Somar é bom? Depende, se você está querendo perder peso, sim, entendeu? É ruim. Verdade. Ter dinheiro é bom somar? Entendeu? Então, assim, para peso, o mais, né, o somar é ruim, mas agora para dinheiro é bom. Né? Ou seja, a função matemática não é boa ou ruim em si. Sim. Tá? Depende do contexto, depende do que você quer. Todas as cartas do tarô são funções psíquicas. Elas em si não são boas ou más. Tá? E se você aprender a função, você já aprendeu a ler tarô de uma forma muito correta, muito séria, né? E muito certa. Tá? Então, acho que é isso que é importante. Então, não existe. E da carta do 1, que é o mago, ao 21, que é o mundo, você tem o desenvolvimento psíquico do ser. Tá? Então você tem ali toda a construção de ego, de personalidade. Tem uma carta aqui, olha que interessante, o enamorado, o arcano 6. As pessoas chamam de diamante, dá para ver aqui? Legal, tá? Essa carta aqui podia estar na capa do livro de Freud, do Complexo de Édipo. Por quê? Né? É um jovem adolescente. Né? Aqui tem claramente a mãe dele, uma senhora mais velha, colocando a mão no ombro, né? Não querendo que o filho a deixe, entendeu? Normal de todas as mães. Né? E aqui tem uma jovem, né, tentando seduzir esse adolescente. E aqui você tem o Eros, o anjo Eros. Freud traz uma das principais temas dele, né, que é a função erótica, que é a libido, né, dentro dessa história que todo mundo popularmente conhece, que é o Complexo de Édipo. Tá? O que é o Complexo de Édipo? Se esse jovem não é erotizado de forma suficiente, ele vai ficar com a mãe, ele fica preso no Complexo de Édipo. Né? Se ele se liberta, se a força erótica é maior, ele deixa a mãe, né, e segue a sua vida, vai construir a sua vida. Né?
O que que isso pode representar quando ela sai para alguma pessoa? Em qualquer questão, tá? Pode significar o trabalho que ela está vivendo, que está sustentando, que está mantendo a pessoa, tá? E aqui a proposta, a jovem, e ele está erotizado, de repente, para largar a informática, e isso é tarólogo. O que que foi o tarô em uma época na minha vida? A decisão, jovenzinha, né? a Sim. decisão. Essa é a carta da decisão, da escolha. Isso foi uma coisa muito legal, Nani, quando você sacou a decisão. Por quê? Outra coisa que nós precisamos entender nas funções das cartas do tarô, os planos. No plano sentimental, essa carta significa amor, eros. No plano material, caminhos, oportunidades. Porque se não aparece a jovenzinha, ele não tem dúvida, ele não tem escolha, ele não tem oportunidade. Então essa jovem vem trazer uma oportunidade. Pode ser um novo trabalho para você, por exemplo. Né? E no plano mental, dúvida. Então, que é o que faz ele tomar a decisão. Né? Então, o que você percebeu? Que em cada plano, material é oportunidade, é oferta, no mental é dúvida, e agora? O que eu faço? Deixo a minha mãe ou sigo o meu erotismo? Né? E no sentimental é o amor. Então não tem essa coisa de essa carta é uma coisa só. Não existe o bom e o ruim. No Depende bom, da ruim situação. e o que você está querendo saber. Exatamente. Tá? Então você precisa ter esse aprendizado que eu chamo que é a gramática do tarô, que é realmente, né, a tarologia ou tarologuês, se pensar em termos de linguagem. Né? Isso é muito interessante. Deixa eu te perguntar uma coisa. Então, assim, é uma ciência, né? Começou como um jogo lúdico. Mas como esse jogo lúdico pode dizer da minha vida, Sim. de algo que eu quero saber, sem estar ligado com algo espiritual? Bom, agora você está fazendo uma outra questão. Né? Assim como eu falei dos planos, o plano material, mental, sentimental, existe o plano espiritual, ponto. Mas ele age então, quando um tarólogo vai lá e faz um curso de tarô. Deixa eu te falar uma coisa. Você nasceu com DNA. Certo. O DNA é um oráculo, gente. É um código genético, o médico olha para aquilo e faz previsões. Que altura que você vai ter, se vai ficar calvo ou não, entendeu? Né? Se você tem uma propensão a desenvolver um desafio de saúde. O que o médico está fazendo quando uma criança nasce? Está mapeando através de um código genético, que é um DNA. Como que ele está fazendo isso? Através de um conhecimento, de uma logia, tá? Né? Desse estudo que ele fez, ok? Agora, e claro que pode existir o médium que tem evidência, que tem os outros canais espirituais, que pode falar a mesma coisa que este médico. São canais diferentes, tá? Agora, o que você me perguntou... Você entendeu? Que deve ser a dúvida de muitas pessoas. Sim, em casa. Então, né? O que você me perguntou é o seguinte, né? Eu acho que você está querendo mais entender a questão de livre-arbítrio e destino, né? Onde o plano espiritual, de repente, está atuando aí. Ou não? Repete a sua pergunta. Deixa eu tentar ser bem objetivo na resposta. Então, sua questão com a espiritualidade. É assim, ó. Eu tô com um oráculo que me mapeia uma situação da minha vida. O seu estar. Meu estar, né? Neste momento. Isso. Certo? E como esse jogo traz essa definição sem estar ligado a uma questão espiritual, a uma força espiritual ou algo. Então, você compreendeu? Sim. Porque assim, para mim é muito claro o que é ciência, o que é lógico e o que é espiritual, porque muitas coisas do espiritual não tem explicação. A maioria das coisas tem explicação. Existe alguma coisa ou outra que acho que a gente ainda não está preparado para saber ou entender como exatamente as coisas acontecem. Mas se eu vou pegar uma carta aqui agora, ó. 2 de espadas. Então, vamos lá. Qual é o significado dessa carta? É confronto. É um obstáculo intransponível. Intransponível? Tá? Intransponível. Ou seja, não vai mudar. Isso é muito legal, porque no tarô você tem obstáculos transponíveis, né? E tem determinações, cartas que são obstáculo intransponível. Ou seja, você não vai... Você pode fazer o trabalho espiritual que for, né? Você pode fazer... Mas a pessoa faz o quê? Se mata? Hã? Não, ela vai ter que ter uma coisa que Jesus teve, que nós... Pergunta meio assim, né? Fala, ela vai ter que ter uma coisa que Jesus teve, que nós vivemos agora. O quê? Que as pessoas não entendem muitas vezes
a grande mitologia, né, que está por trás da Quaresma, da Sexta-feira Santa, independente da religiosidade, da religião, tá? Que é a resignação. Né? Aceitar Então, aquilo que não se pode mudar. exatamente. Isso é de uma sabedoria e de uma espiritualidade absurda. Né? Tem coisas, então, que nós não vamos conseguir E isso mudar. sempre me irritou com alguns esquizotéricos ou espiritualistas, e inclusive algumas religiões aí que ficam vendendo que você pode tudo. Gente, um pouquinho de humildade é bom. Né? Você pode tudo até um ponto que é realmente bem possível você transpor, você ultrapassar alguns limites, mas tudo dentro exatamente de uma determinação, talvez, vamos chamar assim, da espiritualidade. Né? Então é legal, quanto mais autoconhecimento você tem nesse sentido, você faz mais do que você estava fazendo, mas você tem também muita consciência e maturidade dos seus limites, que é muito importante. Tá? No limits, não ter limites, isso é patologia grave. Tá? Né? E é tratado em divã mesmo. Tá? Você precisa reconhecer limites. E aí é muito legal você também entender a diferença, já que você trouxe o 2 de espadas, e tem um arcano maior que é muito parecido com ele, que é fortíssimo, que mostra exatamente a crucificação. Enforcado. Né? O enforcado. Né? Tá aqui, ó. Essa é uma carta que nos ensina, né? Primeira coisa, a não se conformar. Tá? Por quê? O conformismo não é resignação. O conformismo você está num trabalho, ganhando pouco, né? Sendo subjugado, você tem competência, né? E você fica ali. Isso é conformismo. Então você tem que ser inconformado. Eu saio essa carta para você no trabalho. Significa que você tem condição de continuar desenvolvendo a sua carreira, não mais naquela empresa, não mais naquele lugar. Se essa carta está ali, está dizendo que ali é impossível. Tá? Mas você não se conforma e você vai para um outro lugar. Agora, o que essa carta, numa casa 12 do mapa tarológico que eu faço, significa que aí não adianta, é resignação. Por exemplo, você não tem condições, não existe outro trabalho. Você trabalha numa cidade, hipotético, é ficção, tá? Mas você trabalha numa cidade que só tem uma empresa, né? Pronto, não tem o que fazer. Tá? Ou você trabalha naquela empresa, ou você vai passar fome, né? Então, aí você tem que experimentar a resignação. Exemplo, eu nasci com um DNA, né, que por mais que eu tomasse algum hormônio e tal, eu não ia passar a minha altura de 1,65 m. Ou seja, entendeu? Não tem jeito. aceita que dói menos. Aceita que dói menos. Tá? Então, isso não é questão de conformismo, é uma questão de resignação. Então, agora eu vou tentar responder ainda a sua pergunta que eu achei ótima, tá? Que é entender, né, que tudo que acontece no mundo material, mesmo sendo do plano espiritual, não é torcendo o nariz, não é com piscar de olhos, tá? Existe sempre uma estrutura, porque é o respeito aos planos. Deus, quando criou o mundo, quem estuda Cabala sabe disso, você tem Keter, que é o plano espiritual, e você tem Malkuth, que é o plano material. No plano material, nessa matrix, nessa concretude, a lei de Newton existe e acabou. A gravidade existe. Então você não vai sair voando daqui, nem você vai se jogar de um prédio e vai sair voando, tá? Por quê? Porque você está num plano, né, que tem determinadas leis. E é muito sábio, uma pessoa de muito desenvolvimento espiritual irá respeitar essas leis. Então isso faz com que você vai tendo cada vez mais bom senso. Então, tudo que existe no mundo material tem um mecanismo científico por trás. Mesmo as questões espirituais. Sim, você estava falando isso nisso. no outro Acredito programa. Nisso. Não tem como. Por isso que eu falei do DNA. Né? Nós somos seres espirituais passando por uma experiência material. Mas nós temos um organismo altamente tecnológico, tá? Uma tecnologia sofisticadíssima, um DNA incrível que as pessoas cada vez mais decifram e ficam impressionadas. Agora, você acha que Deus precisaria ter criado tudo isso, né, se fosse só um piscar de olhos, só uma questão de magia? Não. Então, toda essa estrutura de inteligência, esse universo autoconsciente, né, existe para que você comece a entender como funciona
cada plano. Claro que se você está num plano espiritual, num plano etérico, são outras regras, Sim. são outras leis. Eu tenho um amigo que eu gosto muito, que é um viajante astral de primeira. Você conhece Wagner Borges, Sim. tá? Então, Até convidei ele para vir. Pronto, quando ele está falando, quando o Wagner Borges está falando do mundo astral, é o mundo astral, Sim. tá? No mundo físico, é o mundo físico. Então, isso precisa ser entendido. Entendi. Agora, respondendo a sua pergunta, tá? Você vai explicar como e por que o tarô funciona? A espiritualidade está por trás? Está. Ela existe? Existe. Era esse tá? o ponto que eu queria Ponto. chegar. Agora, a pessoa não tem mediunidade e ela quer usar o tarô. Ela tá? pode. Pode e muito bem. Por quê? Ela vai usar dos mecanismos físicos para fazer a mesma coisa que um vidente faz. Então ela vai fazer o quê? Por exemplo, né? Embaralhar as cartas e ela vai colocar uma coisa chamada campo de intenção. Quando você tem um rádio, Sim. quantos dials tem ali? Sim, sim. Tá? É, assim, Você a quer... energia. Não, você quer ouvir tal rádio. Sim. Você vai sintonizar o dial naquele... ali, acabou. Perfeito. Entendeu? Agora sim. Era essa a minha dúvida. Falar, não, uma coisa totalmente à parte. Aí ia ser Não. um pouco... Não, o mecanismo, por isso que eu ensino as pessoas, e eu posso falar, porque, modéstia à parte, né, eu sou um bom tarólogo, comprovadamente, por várias reportagens em mídia, né, na época que eu fazia muitas previsões na revista Isto É, enfim, fiz previsões da Olimpíada, que a Daiane dos Santos não traria medalha, né? E eu ficava impressionado com a assertividade do tarô, com a combinação de cartas, né? Então saiu a carta da morte para Daiane, quando ela foi tentar fazer a Olimpíada, ela tinha acabado de ser campeã mundial, medalha de ouro no mundial. Na mesma matéria da Isto É, existe um vidente que fala que ela vai trazer ouro, né? E eu falo que não. E falo por quê? Ela vai fazer uma mudança no salto, a carta da morte, né? Mudança consciente, transformação. com um arcano menor que me dizia que seria um infortúnio. Entendi. Tá? Então eu li de forma perfeita, através do mecanismo da sincronicidade, bem preciso, né? Usando esse mecanismo da sincronicidade, campo de intenção. E, gente, pelo amor de Deus, uma energia que existe no universo, que é uma energia chamada não local, que não é energia física. Por isso que você pode fazer uma leitura de tarô para uma pessoa que está no Japão, em qualquer lugar do mundo, através do seu campo de intenção. Sim. Tá? É isso. Querido, e como que estão os cursos? Porque, olha, a gente tem conversa para mais de muitos... Olha, podemos fazer uma série podcast. Me fala, tem algum curso aí? O pessoal Então, que quer saber sobre você, quer marcar consulta, onde que eles te acham? Eu estou retomando este ano com curso presencial. Estou vendo o local, porque muitos locais que eu fazia fecharam com a pandemia. Sim. Né? Um que eu gostava muito, que era um flat ali na Alameda do Jaú, infelizmente não existe mais. Maxud Plaza não existe mais, né? Um grande hotel tão clássico aqui. Mas tem o curso, você pode já, que é muito bom, é um curso que eu fiz numa live online, né? Gravei, tá? Esse curso já está há 2 anos sendo oferecido para as pessoas que têm esse desejo. Eu dou toda a mentoria, dou todo o suporte durante todo o curso, funciona muito bem esse estudo, né? Para a pessoa também, e ela pode dosar e tudo mais. Então é só entrar lá no meu site, né? Ou no Instagram. É www. Tarô Consciência, tudo junto. Tarô, certo. E tarô em português, T-A-R-O. Consciência, tudo junto. taroconsciência.com.br. E no Instagram, Aran Tarologia. Ai, que bom. Gratidão, amigo. Passa rápido, não passa? Bom, só eu falei, né? Mas tudo bem. Tem muita coisa, não tem problema. É que passa rápido mesmo. Passou mesmo? Passou mesmo. Obrigado pela oportunidade. Mas eu não perco essas oportunidades de falar o que precisa ser falado do tarô. Tá ótimo, o tarô é maravilhoso, o seu trabalho é maravilhoso. Eu sou testemunha disso. Agradeço demais sua presença. Eu que agradeço a oportunidade. Tá? E olha, pessoal, continue aí assistindo Papos e Prosas. Coloca lá quem vocês gostariam de ver por aqui. Me seguem também lá no @loja.donapadilha, que é o meu espaço lá comercial. Lá tem todas as informações. E é isso, meus amores. Muito obrigada. Beijo de luz. Que vocês fiquem sempre iluminados por tudo isso que a gente traz por aqui. Até mais.